Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar continuidade, dar início, na verdade, aí da nossa programação, conversando, debatendo aí sobre diversas questões e, novamente, vamos tocar no assunto, né, da luta dos professores, né, da mobilização que existe dos professores da rede estadual de São Paulo. Para quem não sabe, o Mesa de Debate está acompanhando todo esse processo, esteve aí na última assembleia, está procurando conversar com os professores, e no dia de hoje eu estou aqui com o Danilo, né, ele que é professor da Zona Norte de São Paulo e também aí da oposição, né, militante aí da CST, e vamos conversar aqui com ele sobre como que ele está encarando, né, como que a organização dele está encarando esse processo. Então, Danilo, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Valeu, boa tarde aí, Guilherme, pessoal do Mesa de Debate, valeu de novo aí pelo espaço. Sou o professor Danilo Bianchi, né, vou completar 5 anos aí como professor na rede estadual de São Paulo. Sou militante da CST, que é a Corrente Socialista de Trabalhadoras e Trabalhadores, que é a seção brasileira da UITQI, né, e também construímos aqui na educação coletivo de professores Educação e Combate, né, que estamos em várias regiões aí, vários estados do Brasil, e também aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo estamos construindo junto com o pessoal da oposição da POSP, a oposição combativa na POSP. Mas é isso, né, tem um tempinho aí antes de militar em professores, em construir a luta dos professores, também foi movimento estudantil, aí tem uma historinha aí um pouquinho longa, né? Mas estamos aí na militância, na luta, mais importante. Perfeito, Danilo. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Recentemente o Tarcísio, né, adotou uma política de querer punir, né, os professores que estiveram aí presentes na última assembleia, né? Como que vocês estão enxergando essa medida do Tarcísio, primeiramente, né? E eu gostaria que você respondesse isso primeiro para depois ir para o próximo tópico. Sim, esse ponto é bastante importante, né? De fato, houve esse ataque, né? Essa medida anticonstitucional, né? Contra o direito de greve, em que logo nos dias seguintes aí da nossa assembleia, os professores foram surpreendidos aí com uma resolução, né, uma normativa aí vinda lá da Secretaria de Educação para todos os diretores de todas as escolas, orientando que aos professores que tivessem aderido à assembleia e à paralisação, que era para ser dado falta injustificada, né, que é um ataque bastante duro, inclusive inconstitucional, né, que não se pode atacar o direito de greve. E, a nosso ver, essa política do Tarcísio, essa medida, né, na verdade, é uma resposta à grande assembleia, à grande mobilização que a categoria protagonizou no dia 26, né, que foi uma assembleia bem grande, na nossa avaliação, a maior dos últimos 9 anos, e como uma medida aí do governo para frear e para impedir, para dificultar para os professores de aderirem, de se mobilizar, já que teve essa grande assembleia, o governo veio com essa prática autoritária, né, que, na nossa visão, tem esse objetivo, né, de impedir que avance a mobilização dos professores, né. Infelizmente, a medida com que a direção da POSP tomou para responder isso para nós é insuficiente, né, eles apenas deram uma orientação para que os professores que tomaram a falta justificada entrassem com uma ação individual, né, um mandato de segurança individual, por meio do advogado do sindicato, que para nós é ruim porque acaba individualizando essa questão entre os professores, né, às vezes ganha, às vezes se perde, mas o que para nós era central era que tivesse dado essa batalha de forma coletiva,
né, tanto do ponto de vista jurídico, acionando o Ministério Público, porque mais que teria que ser uma batalha coletiva, né, não poderia o sindicato simplesmente aceitar e entrar com ações jurídicas individuais, uma vez porque é um ataque muito grave, né, que se consolida, se vira moda toda a assembleia, toda a paralisação da categoria, o professor for tomar falta injustificada, né, isso daí vai dificultar muito qualquer luta nossa, né, porque só para contextualizar aqui, já concluir essa resposta, um professor temporário no estado, né, eu no caso sou categoria O, temporário, então, que hoje inclusive é a maioria da rede, né, professor categoria O, ele pode tomar uma falta injustificada por contrato, ou seja, a cada 3 anos tem direito a uma falta injustificada. Se o professor toma a segunda falta injustificada, automaticamente já é aberto um processo administrativo contra esse professor, né? Então é um ataque bastante profundo do governo Tarcísio como uma resposta a essa grande assembleia da categoria, que, enfim, a gente tem que seguir batalhando para que isso não seja imposto da forma que está sendo colocada, senão, de fato, vão criar bastante dificuldades para a luta da categoria. É isso. Danilo, colocando aí, acrescentando esse debate, né, uma das principais discussões aí que teve nessa última assembleia, né, era se iria ter greve ou não, né? O fato, né, dos professores, né, não terem saído de greve, né, nessa última assembleia, ajudou o Tarcísio colaborou com o ataque do Tarcísio aí dessa perseguição que a gente está conversando? Sim, Guilherme, entendemos que sim, entendemos que atrapalhou, né? Porque, de fato, como eu acabei de colocar na questão anterior, né? A gente teve uma grande assembleia da categoria, mas isso não foi fácil, né? Foi a base de professor ter que enfrentar o assédio nas escolas, o professor ter que ter essa ameaça de falta injustificada, que mesmo que conseguisse que a falta fosse justificada, né? Isso significa um desconto de mais de R$ 200 no contra-cheque do professor. Então, diante de tudo isso, de todas as dificuldades, né, e até de uma certa desconfiança que a categoria tem com relação ao sindicato, mesmo com todos esses elementos, foi possível ter uma... Opa, nós estamos aqui com um pequeno problema, acho que a conexão do Danilo caiu, né? Vamos aguardar aí o retorno do Danilo aí para a gente continuar a nossa atividade aqui no Mesa de Debates, né? Conversa aí com o Danilo, dando sequência aqui, o Danilo já voltou. Acho que caiu aqui. Voltou? Voltou? Né? Então, assim, diante dessa situação, mesmo com todos os ataques, com todas as ameaças, né, a falta injustificada, os assédios nas escolas, a dificuldade do professor, a gente consegue ter uma assembleia que se fala em 10 mil professores, né, que com esse número, com certeza, seria a maior assembleia dos últimos 9 anos. Então, para nós, né, o cenário para a gente começar a construir uma greve da categoria estava colocado. E assim, porque a gente viu que a disposição dos professores foi expressa a partir dessa adesão, né? Principalmente que uma grande parte dos professores que aderiram eram professores temporários, que é o que tem mais dificuldade ainda, né? Então, o professor aderiu, o professor paralisou, fechou sua escola, foi para a assembleia, era hora de ter dado esse passo à frente, né? Porque a gente entende que a greve seria o método de colocar o governo contra a parede e começar, pelo menos, a reverter um pouco de todos os ataques que ele está colocando, né? Então, uma vez que a direção da POSP, que no nosso ver, errou, né, em colocar uma proposta que não era, de fato, de construção de greve, né? Se criou essa proposta de greve de aplicativos, greve de plataformas, em contraposição à construção de uma greve real, né? Então, de fato, foi uma oportunidade perdida. Ainda que a gente vai batalhar ao máximo, né? Já estamos conversando com os professores, né, mobilizando nas escolas, porque tem uma nova assembleia do dia 24, mas é muito difícil se repetir
a grandeza que foi a última Assembleia, né? Até por tudo que está colocado, né? Por essa questão das faltas injustificadas, o desânimo da categoria de um setor que foi e o sindicato não levar à frente a luta, né? Então, se criou um cenário hoje que é mais difícil a gente mobilizar do que estava na Assembleia. Então, a Assembleia era a oportunidade, sim, de dar esse primeiro passo, de fazer esse enfrentamento com o Tarcísio, né? De começar a ganhar as nossas pautas, mas infelizmente, como foi postergado, isso dá mais margem, né, para desmobilização e para que o governo siga avançando. Então, respondendo aí a sua pergunta, entendo que de fato foi ruim, né? Foi bom para o Tarcísio, no caso, a gente não ter deflagrado greve naquele momento, né? Ou pelo menos a direção do sindicato não ter levado essa pauta, já que entendemos que a categoria estava com essa disposição. E Danilo, né, continuando aqui, né, na nossa conversa, na Assembleia, né, foi tirado a proposta de fazer uma greve de aplicativo, né? A pergunta que eu faço, né, é primeiramente, qual que é a efetividade disso tudo, né? Primeiro ponto. E o segundo ponto é como que isso está sendo montado? A direção da POSP está construindo isso, né, primeiramente, porque se não constrói, né, deixa para o professor aí boicotar o aplicativo, né, a chance da prática disso acontecer é zero, né, pelo menos na minha avaliação. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco isso. Sim, Não, de fato, nossa visão aí, essa greve dos aplicativos foi uma carta na manga da direção do sindicato e do todo o setor aí que está junto com eles, né, da articulação sindical, resistência ao PSOL, dessa turma aí que está na direção do sindicato. Foi a carta na manga para evitar a greve de verdade, para evitar que a mobilização fosse para frente, né. Então, assim, na verdade, tem bastante dificuldade com relação a concretizar isso. Óbvio que, mesmo a gente discordando da proposta, a gente está tentando, nas nossas escolas, né, nós da oposição, levar à frente esse movimento como parte também de mobilizar a categoria, já pensando na próxima Assembleia. Mas se cria bastante dificuldade, né? Primeiro porque tipo assim, mesmo que a gente conseguisse uma grande paralisação de uma semana de todos os aplicativos, isso também não seria um grande impacto, uma grande mudança, né? Porque na semana seguinte se voltaria ao normal, se continuaria o assédio, se continuaria a pressão, se continua tudo da forma com que está colocado. Então, primeiro isso, já mesmo que a gente conseguisse fazer uma adesão bastante grande, de fazer os professores pararem, os alunos pararem de usar plataformas durante essa semana, a eficiência disso é duvidosa, né, do ponto de vista de tudo que a gente está sofrendo, que a gente precisa conquistar. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é que, de fato, existe uma dificuldade, né, porque a rede estadual é uma rede estadual, é a maior rede estadual do país, né, a maior rede de ensino do país. Então, a gente está falando de milhares e milhares de escolas, centenas de milhares de professores, e que nem sempre em todas as escolas existe o mesmo grau de organização e de mobilização, né? Então, uma medida como essa de greve das plataformas, da forma que a direção da POSP coloca, acaba sendo, como você colocou, muito individualizado, né? O professor vai ou não vai aderir às plataformas ou não vai. Então, e isso daí também acaba deixando o próprio professor vulnerável, né? Porque se está sozinho na escola, se não tem um respaldo do sindicato, do ativismo sindical, fica sujeito, inclusive, a sofrer advertência, a sofrer pressão das gestões, que não vai bater a meta. Isso daí pode gerar, inclusive, um desentendimento entre os próprios professores, de quem adere, de quem que não adere, que vai prejudicar o BI, né, que eles falam lá, os dados, as estatísticas da escola. Então, assim, existe, de fato, uma dificuldade para se construir isso, né? Agora, a POSP tem falado, né, tem divulgado essa greve das plataformas nas redes, né, pagaram uma propaganda para passar na TV, passou na Globo, existe mais dessa forma, né, mas numa construção real, né, de visitar as escolas, falar com os professores,
fazer um espaço coletivo, fazer uma assembleia, decidir se vai deflagrar, se não vai deflagrar. Então, assim, vamos ver, né? Teoricamente, essa greve, esse break das plataformas vai começar amanhã. Lembro que logo depois da assembleia, a gente tinha um setor de professores mais animados, acho que a gente consegue fazer esse movimento na escola, de parar, né? Agora, nas últimas semanas, a gente já viu isso um pouquinho mais fraco, né? Esse sentimento na categoria, e amanhã vamos ver como que, de fato, isso vai se dar nas escolas, se vai ter um impacto, se não vai ter, né? Da nossa parte, o que a gente acha mais importante é que também não pode passar essa semana em branco, né? Então, tentar fazer os professores aderirem coletivamente, não como uma decisão individual, né? No nosso caso, a gente está passando lista, conversando com os professores, para que a gente consiga construir um movimento coletivo dentro das escolas, né? Se tiver dificuldade, tiver pressão da gestão, não for possível parar, de fato, de usar as plataformas totalmente, se pense em outras ações que possam ser desenvolvidas na escola coletivamente para marcar essa mobilização contra a plataformização e contra todos os ataques. No caso só, Guilherme, das plataformas, tem uma outra coisa que é problemática, é porque ela atinge os professores de forma diferente, né? Então, hoje, quem mais é atingido, quem mais tem esse uso da plataforma é o professor de matemática e o professor de português, né? Que estão bastante pressionado dentro da escola com relação a isso. Outros professores, como eu mesmo de história, eu só tenho a plataforma lá dos exercícios, né? Então, também a própria forma com que isso atinge os professores é diferente. Então, a gente dividindo isso, né, individualizando essa luta, gera problema, pode gerar conflito, porque atinge os professores de forma diferente, né? Mas, de qualquer forma, estamos entendendo que é importante a gente usar tanto essa semana, que está com essa greve das plataformas, como a semana que vem, para fazer a mobilização dos professores para a próxima assembleia, que é no dia 24 de maio, que para nós é dali, né, que de fato vão poder construir uma greve repetindo, fazendo uma assembleia tão grande ou maior do que foi a última, né, com adesão da categoria, que a gente vai poder, de fato, construir uma greve efetiva para pelo menos começar a segurar um pouco os ataques do Tarcísio e do Feder, que estão muito brutais. Certo. E Danilo, né, pelo que você me contou aí, né, parece que teve uma reunião de RE, né, para quem não é da categoria, né, reunião de RE, reunião de representante escolar da POS, que é onde que os professores escolhem, né, quem vai ser os seus representantes da escola, né, e trazem as demandas do sindicato. E o que foi discutido nessa reunião, né, sobre essa questão da pauta dos aplicativos, né? Foi feita alguma discussão em relação a isso? Discutiu a assembleia do dia 24 ou não? Sim, né, as reuniões de RE são um espaço bem importante, né, que a gente consegue ter uma discussão maior, de fato, refletindo o chão da escola, né, cada escola elege seu representante, e aí a gente tem as reuniões que, de fato, ajuda, né, ao sindicato e a representação sindical refletir melhor a realidade da escola, né? Então, a gente teve na sexta-feira à noite aí um RE aqui da subsede que eu construo, que é a Zona Norte, né, na capital aqui de São Paulo, com a pauta justamente aí da mobilização, né, dos aplicativos e depois a assembleia do dia 24, né? Então, assim, foi refletido nessa reunião um pouco dessas dificuldades que eu acabei de colocar para essa construção, né? E o debate que a gente fez aí junto com os outros pontos da oposição era era em torno desse elemento, né? De não poder, de entender que não é o melhor caminho a gente individualizar e simplesmente jogar a responsabilidade de adesão ou não, se vai fazer aplicativo ou não, como uma decisão individual dos professores, né? Então, nós da oposição apresentamos algumas propostas no sentido de a gente poder construir esse movimento na escola, mas que seja um movimento coletivo, né? Então, em vez de cada professor, por exemplo, ter que entregar individualmente a sua carta de adesão, que se faça uma carta coletiva com o nome de todos os professores, né? Que se faça reunião
nas ATPCs, que são as reuniões ali que a gente consegue juntar mais professores da mesma escola, que nas ATPCs utiliza esse espaço para conversar com os professores, votar entre os professores se a escola vai aderir, se a escola não vai aderir, né, ver essa questão mais de forma coletiva com relação às faltas injustificadas, né, então a reunião do RE refletiu um pouco esse debate, né, de quem acha que está tudo bem, né, de que é só individual, de que a falta injustificada, cada um faz a sua ação individual, seu mandato de segurança individual, e nós estávamos defendendo de que, de fato, precisa ter uma construção coletiva para que seja efetivo, para que tenha um peso, né, e principalmente, assim, que eu acho que é uma diferença importante, não podemos ver a greve das plataformas, vamos batalhar para que tenha o maior impacto possível, apesar de tudo, né, mas que não seja isso, acabou, vamos embora para casa e não tem mais luta. Pelo contrário, temos que usar esse momento para a Assembleia do dia 24, para mobilizar, para convencer os professores, para fortalecer esse movimento, para que a Assembleia do dia 24/5 possa ser uma forte Assembleia, né, com uma adesão grande da categoria, dê uma nova demonstração de força e possa seguir em frente, né? Então a reunião foi um pouco isso e também foi feito um balanço da última assembleia, né? Que é um pouco aqui a gente discutiu, o setor, a direção do sindicato que acha que não tem, que não poderia ter greve, que não tem essa condição, né? Jogam muito em torno de colocar o medo que existe na categoria, de que não dá para ter isso, mas a nosso ver não foi isso que refletiu na Assembleia, né? Que, na verdade, a Assembleia, inclusive, os professores, em grande parte, foram bastante hostis ao sindicato, né? Justamente porque entenderam que estava, naquele momento, sendo um obstáculo para o avançar da luta da categoria. Então, o debate no RE refletiu um pouco isso, né? A gente fez algumas propostas, a direção que lá na Norte, dirigida também pela articulação sindical, né, não, a gente é oposição, mas faz parte como minoria dentro da gestão da POSP Norte, alguns pontos como esse aí, da gente ter uma lista coletiva nas escolas, foi encaminhado, né. E aí, Guilherme, eu não sei se está na pauta, mas é importante também porque uma outra discussão que a gente teve lá nos REs, né, é esse processo de fechamento de salas, né, teve a escola do Solimeu, que lá na Brasilândia, essa semana, os alunos fizeram um movimento espontâneo lá contra o fechamento de salas, que levou a uma repressão bastante dura do governo, que levou o diretor da escola, chamou a polícia atropelou a aluna, apontaram arma para a cara de aluno, perseguiram o aluno da escola até o ponto de ônibus, esse é um ataque bastante brutal, né, mas que a mobilização e depois toda a solidariedade que teve aos alunos já levou à queda desse diretor que chamou a polícia, caiu no final da semana, e quarta-feira lá na escola lá vai ter uma grande assembleia da comunidade escolar, professores e alunos, para debater esse tema e ver se consegue reverter o fechamento de salas, né, porque isso é uma política também bastante generalizada que o governo está fazendo, né. Então, esse é um ponto importante, a gente colocou esse debate lá no RE também, né, de precisamos fazer um mapeamento do fechamento de salas, fortalecer essa mobilização, articular, já que está acontecendo para todo lado, e é um problema muito sério. A gente viu aí, né, a última grande mobilização de professores, de alunos, 2015, começou dessa forma, né, com o Geraldo Alckmin querendo fechar a sala, e depois virou o que virou, tinha escola ocupada no Brasil inteiro, né, enfim. A gente acha que é importante fortalecer esse ponto, a gente defendeu muito isso lá também no RE da Zona Norte. Né, sim, acho que é bastante importante, né, colocar essa questão, né, se você quiser falar um pouco mais sobre isso. Trata-se aí de uma nova reorganização, né, reestruturação escolar que teve em 2015, né, o que dá para perceber? Queria que você entrasse um pouco mais sobre esse ponto. Certo. Então, mais especificamente desde o ano passado aí que o governo tem avançado com o fechamento de salas, né? E, na verdade, isso está ligado ao tema da plataformização. Por quê? Porque as plataformas e os dados que elas geram estão sendo usados pelo governo
para isso, para fechamento de sala, para economizar, né, dentro de uma lógica neoliberal, enquanto pega um orçamento da educação e transfere para as plataformas, para a Multilaser, né, empresa do FEDER, para as grandes empresas aí que estão envolvidas no setor da educação, fornecendo material e fornecendo plataformas para as escolas, e economizar, de fato, nas escolas, né? Não gastar o dinheiro das estruturas das escolas, não gastar com aluno, e estão avançando em fechamento de sala. Então, eles utilizam dos dados gerados nas plataformas para justificar, ó, essa sala aqui tem pouco aluno presente, vocês não dá, vão fechar essa sala, o aluno chega, um dia está no terceiro C, o terceiro C não existe mais, agora C é terceiro A, e aí lotam as outras salas, né? Isso tem acontecido na rede desde o ano passado, bastante, né? Dentro dessa lógica neoliberal do governo Tarcísio, que é muito absurdo, assim, né? Eu, por exemplo, eu dou aula numa escola Heróis da FEB no Parque Novo Mundo, que é uma escola conhecida aí pelo alto grau de vulnerabilidade social, né, de alunos de comunidade, centralmente lá, 90% dos nossos alunos são alunos de comunidade, carente, né, com muitas dificuldades, e que, às vezes, tem um alto grau lá, Guilherme, de falta, né, de aluno que não vai na escola, falta muito durante a semana, etc., né. Mas a gente sabe, como professor, como educador, e conhecendo a realidade de lá, de que isso acontece não é por falta de demanda, não é porque o aluno não quer estar na escola, a família dele não quer estar na escola, não precisa da escola, né? Acontece por questões sociais, né? Então a gente tem, quando tem chuva, o rio alaga, os alunos não conseguem ir para a escola, né? Tem aluna, principalmente aluna menina, que a mãe às vezes não pode, não consegue deixar ir para a escola porque tem que ajudar a cuidar dos irmãos, ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar da avó, né? Já teve caso, todo ano tem, aconteceu um incêndio na comunidade, os alunos dessa comunidade não vão para a escola, né? Então, assim, a gente tem vários elementos que levam o aluno a ter uma baixa frequência na escola. Isso daí não é falta de demanda, como eles dizem, né? Então, hoje o governo abandonou até na perspectiva de busca ativa, né? Qual que é? O aluno está faltando um e está na escola, tem que ir atrás desse aluno. Vamos ver o que a gente pode fazer para que esse aluno venha mais na escola, se torne mais presente, né? E, na verdade, o governo está fazendo uma lógica ao contrário. Ele, então tá faltando, beleza, deleta aí, vamos fechar essa sala, e tá fechando muita sala, tá? Então começou esse movimento no ano passado, com muita pressão, porque isso também é a base de pressão, porque eles colocam a culpa da ausência dos alunos nos professores, nos próprios alunos que não querem estudar, esse tipo de coisa, né? E estão avançando. Então começou no ano passado, na minha escola, por exemplo, teve sala fechada, né? Esse ano já desde o início, começou o ano letivo, acabou de montar salas, né, com todo o problema de professor faltando, de atribuição, de professor desempregado, de turma sem sala, mas agora já estão dando esse passo de fechamento de sala, e isso é generalizado, isso aí em todas as regiões do estado, e várias escolas, eu tive uma reunião ontem conversando com vários professores de escolas diferentes, todos, ou se já não fechou sala, se tem ameaça de fechar sala. Na minha própria escola, se fala em fechar 2 salas nas próximas semanas, uma do período noturno, uma do período da manhã. E assim, não é porque tá sobrando vaga na escola, né? É pela essa lógica de neoliberal de sucatear as escolas, sucatear a educação e transferir dinheiro para iniciativa privada, para as plataformas, né? Então, assim, um ataque brutal que atinge, em primeiro lugar, os alunos, né? Que chega lá, não está mais na sala dele, tem até um problema ligando o novo ensino médio, porque o aluno, teoricamente, né, o novo ensino médio, ele poderia escolher o seu itinerário formativo. Então, por exemplo, tem escola em que o aluno escolheu itinerário formativo de exatas, então está tendo aula lá dentro da grade com disciplinas mais de exatas. A sala fechou, esse aluno é transferido e remanejado para uma turma de humanas, porque não tem mais a de exatas na escola. Enfim, não tem nenhum compromisso pedagógico, não tem nenhuma responsabilidade, né, sobre isso. Enfim, está fechando muita sala, isso prejudica os alunos, prejudica os professores, já apanharam, já ficaram desesperados para conseguir pegar suas aulas, né, que vocês acompanharam aí, o início do ano foi um caos, tem professor desempregado até hoje, e aí
se fecha a sala, o professor perde aula, perde salário, enfim. Então, é um problema bastante sério, né, que toca a comunidade, que a gente vê que é uma pauta que o governo tem medo, tá? Tanto é que, com essa repressão, teve a notícia vinculada na Globo, a nota do governo, a resposta do governo foi mentirosa. Ele disse que não está fechando salas. Por quê? Justamente porque tem medo de assumir isso que ele está fazendo, porque sabe que é uma pauta que ninguém apoia, né? A comunidade se coloca contra o fechamento de sala, os estudantes se colocam contra o fechamento de sala, o professor, enfim. Então, é uma pauta que o governo quer esconder do que está fazendo, a gente acha que é importante avançar, né? Então, nesse sentido, né, a gente tem o Grêmio lá da minha escola, né, que é o pessoal lá do GTA, o nome da gestão do Grêmio, tomou uma iniciativa de fazer uma campanha de abaixo-assinado contra o fechamento de salas. A partir de amanhã, a gente vai pegar esse abaixo-assinado para levar para outras escolas, para fazer entre os professores, entre a comunidade. Então, queremos fazer um grande movimento, primeiro com esse abaixo-assinado contra o fechamento de salas, e na quarta-feira, achamos que é muito importante fortalecer essa assembleia lá no Solimeu, né? Porque se a gente consegue, é difícil, mas se a gente consegue reverter o fechamento de sala lá, isso com certeza vai fortalecer essa perspectiva para várias outras escolas, né? Então, a gente está apostando muito em fortalecer isso, e também por causa da história, né, Guilherme, que nem você colocou aí. Então, se a gente voltar para 2015, foi o Alckmin anunciou fechamento de 90 escolas, começou um processo de mobilização de aluno em uma dessas 90 escolas, deu um mês, tinha escola em Belém do Pará já ocupada, né? Então, foi um movimento muito grande que depois impulsionou a luta dos professores a entrarem a partir do movimento que foi feito pelos alunos contra o fechamento de sala, né? Conseguiu, e foi uma luta vitoriosa, porque naquele momento reverteu o fechamento dessas 90 salas que o Alckmin queria fechar, né? O Alckmin, que hoje é o vice do Lula. Então, assim, lógico, o governo, depois disso, tomou várias medidas para dificultar que isso voltasse a acontecer. Uma delas é um outro ponto importante da gente colocar aqui, que é o engessamento dos grêmios, né? Então, existe toda uma política do governo, da Secretaria de Educação, de colocar o Grêmio na mão grande, assim, não deixar que tenha um Grêmio autônomo, independente, né, de fazer o Grêmio ser auxiliar da gestão, e a gestão chega lá e fala o que o Grêmio tem que fazer, o que não tem, impede de ter reunião, enfim, né? E também uma outra batalha que a gente tem dado nas escolas que a gente está, né, de ajudar a empoderar os nossos alunos e entender que o espaço do Grêmio é o espaço dos alunos, que eles têm que ter autonomia, que eles constroem as suas próprias pautas, né, e a sua própria luta. Isso é importante, porque o governo tem muito medo também que de alguma coisa saia daí, e a gente, pelo contrário, aposta muito que daí é que a gente vai conseguir fortalecer a mobilização e defesa da educação aqui na rede estadual de São Paulo. Já que você estendeu esse debate aí dos grêmios, e esse negócio aí do MBL, só colocar uma colocação que, pelo que eu vi as fotos, né, doeu um pouco o coração, né, porque a imagem da escola, né, que apareceu lá foi uma escola que eu já dei aula e foi uma das primeiras escolas que mobilizou em 2013, né? Então, das manifestações contra a passagem, mas enfim, né, pode continuar. Sim, né, a gente teve esse escândalo aí na semana passada, né, de chegar um novo material didático de algumas matérias aí do segundo bimestre, e quando a gente foi abrir, se deparou com materiais didáticos que tinham sua referência tanto no MBL quanto no Brasil Paralelo, né, que são movimentos aí de extrema direita alinhado ao que há de pior na sociedade, né, inclusive golpistas aí que tiveram, uma parte deles aí tiveram junto no 8 de janeiro, e de fato reflete a política e a visão
desse governo, que também é um governo de extrema-direita, né? E também mostra a hipocrisia, né? Se fala muito, se tem um debate da doutrinação comunista nas escolas, dos professores esquerdistas, dos professores freirianos, né? Quem conhece uma sala de aula, quem conhece uma escola pública, sabe que isso está muito longe da realidade, né? Que, enfim, na verdade é uma batalha muito grande para que a gente tenha uma escola com mais consciência crítica, né? Uma escola mais, uma visão mais libertária, que não é essa a realidade da escola, mas isso daí foi usado, né, pela extrema-direita durante muito tempo como uma arma contra a esquerda de colocar a culpa da doutrinação comunista dos professores nas escolas, né? E que na verdade é justamente o contrário que acontece, né? E agora essa expressão maior, né? Como quem diria, o MBL, que é insuspeito de ter qualquer compreensão pedagógica séria, é o Brasil Paralelo, que é, não sei se você já ouviu lá, é um escárnio aquilo ali, né? É uma falsificação histórica, anticiência, enfim, o que há de pior na sociedade, e o Renato Feder e o Tarcísio utilizam isso como referência no material didático, né? Então, assim, de fato, um tema bastante complicado, inaceitável, né? Eu acho que depois da repercussão eles tiraram do MBL, mas continua tendo muito problema no material didático, né? Ontem mesmo o professor denunciou que tinha uma aula, acho que de geografia, alguma definição sobre o sionismo também, alinhada aí com o genocídio de Israel, né, defendendo um pouco essa ideia do sionismo. Então, enfim, a gente tem que ficar bastante atento com isso, né, normalmente quando repercute o governo recua, mas porque de fato é inaceitável e mostra o que é, né, qual é o real objetivo do Tarcísio para a educação, que não é uma educação de qualidade crítica, pelo contrário, né, enfim, avançar a extrema-direita reacionária, né? Enfim, esse que é o projeto que está colocado. Danilo, eu queria que você passasse agora uma situação, uma breve análise de como que está a educação no estado de São Paulo hoje. E eu queria também que você fizesse uma analogia, se é possível, no seu entendimento, ter uma analogia, né? Que a categoria passou 9 anos, né, sem fazer uma greve, o que é já injustificado, né, já em 2015, né, 2016, e torna-se mais injustificável agora, né? Como que está a educação, né, do estado de São Paulo hoje, né? Fazer uma análise prévia. E se o fato, né, da categoria, né, estar tanto tempo sem greve colabora aí com os ataques do governo? Certo. Não, então, eu tenho 5 anos, né, vai fazer 5 anos aí de categoria, né, e dá a impressão que eu tenho desses 5 anos e também do que eu escuto e converso com professores mais antigos, etc., é que, na verdade, existe um processo bastante avançado de destruição da escola pública, né, que vem aí desde os governos do PSDB, desde os tucanos, né? Então, do que era em 2020, do que é o 2024, a gente vê, de fato, uma piora quase que geral aí, em vários sentidos, né? A gente, todos os professores, eu sempre pergunto muito isso pro professor mais antigo, e como que era aqui antes, tal, piorou muito, realmente está piorando, né? E existe essa compreensão tanto mais de médio e longo prazo, quanto de curto prazo, né? Consegue perceber que a gente tem uma piora de um ano para o outro, né? Então, assim, de fato, a educação em São Paulo está mal, em vários sentidos, tá? Estruturais, né? A gente tive uma reunião ontem, então é um caso muito comum, por exemplo, de escola não ter água, ficar uma semana sem água, né, sem abastecimento de água, que acho que seria um nível mais brutal aí de sucateamento. A gente tem problema de escola, com problema de rede elétrica, de internet nem se fala, né, então se cobra muito a questão das plataformas, do uso das plataformas, mas existem muitas escolas que não têm acesso regular à internet, o que funciona um dia, no outro não funciona, funciona em uma sala, não funciona na outra, né? A gente tem problemas estruturais, assim, aos montes, né? Então, você vai em sala de aula,
extremamente quente, a janela dá para o sol, não tem cortina, o ventilador, ou se não está quebrado, está funcionando, mas ele é fraco, não atende. Então tem esse problema da climatização da sala de aula, que é um ambiente bastante difícil. A gente tem, acho que um dos mais escandalosos é a situação dos alunos especiais, né, que muitas vezes nas escolas, infelizmente, ficam abandonados, né, tem na sua sala lá e o professor não consegue atender e dar um material específico para aquele aluno, porque tem que atender os outros 35, e o aluno às vezes fica abandonado lá, é uma tristeza, né, muito grande, que eu acho que, dando esses exemplos, que melhor para exemplificar por que a escola está mal, né, assim, então, desde esse ponto de vista da estrutura, aí tá muito ruim, assim, muito problema, né, de todas as ordens possíveis, né, e do ponto de vista dos professores também, né, porque a gente vê aí, nesses 9 anos, foi os anos em que se passou, né, o número de professores contratados ao número de professores efetivos. Isso é uma situação bastante grave, né, porque, de fato, o professor temporário, ele está sempre indo para lá e para cá, procurando a sua aula, ele não tem um vínculo real com a escola para o ano seguinte, para pensar o seu planejamento, para ter um envolvimento com os alunos, para conhecer a comunidade, ele vai onde tem aula, né? Então, só esse fato já é um elemento de precarização, porque impede da gente ter uma dedicação maior, de conhecer os nossos alunos lá do sexto ano, chega no nono, né, ver esse desenvolvimento, ajuda nesse processo. Isso, infelizmente, não tem, porque a grande maioria dos professores é temporários, né, estão extremamente vulneráveis, né. Então, aconteceu comigo esse ano, algumas semanas atrás aí, teve uma situação que um professor de uma escola PEI foi cessado e foi mandado para a diretoria de ensino. A diretoria de ensino mandou para a minha escola. Eles simplesmente tiveram que pegar 24 aulas que eu tinha e dar para esse professor. E eu perdi naquele momento, tinha ficado só com 10 aulas, né? Ou seja, perdi meu salário daquele mês. Assim, esse mês aqui, tô basicamente que ainda tô né, recebendo desse mês que eu fiquei sem essas aulas, eu estou recebendo menos da metade do meu salário, para vivendo de crédito, né? Estou falando um exemplo meu, mas eu entender isso como um processo bastante generalizado que acontece todo dia com os professores temporários, né? Agora, no meio do ano, vai abrir o período de remoção, e a gente sabe que, infelizmente, vai ter muito professor temporário que vai perder suas aulas, que vai ter que achar outra coisa para fazer, que vai ter que eventuar, que vai ter que correr atrás, né? E isso é uma realidade muito triste da nossa categoria. Acho que todo mundo viu, não sei se vocês viram, tem uma notícia, né, do ano passado, teve um massacre numa escola, né? Um, um professor morreu, e uma professora, ela ajudou lá a evitar que a tragédia fosse maior, né? Então fez a segurança, ficou como uma herói ali, de ter salvado alunos, de ter conseguido segurar a onda diante do massacre que aconteceu na escola, né? E aí, há umas 2, 3 semanas atrás, saiu uma notícia na imprensa, a gente ficou sabendo que essa professora, que foi a grande heroína, que salvou vidas ali dos alunos no massacre, está desempregada, porque ela era categoria O, né, não conseguiu pegar a aula, então está desempregada, né? Eu acho que esse exemplo, que é triste, mas ele é bem categórico sobre a situação da nossa categoria, né, de bastante vulnerabilidade, e óbvio que isso reflete dentro da escola, né, tanto de não ter esse compromisso mais permanente do professor saber que no ano que vem ele vai estar naquela escola, ele vai poder se planejar, ele vai poder se organizar, pensar na sua didática, na sua pedagogia, né, isso não tem, tanto desse ponto de vista da insegurança do trabalho, né, então por isso que para nós uma pauta muito central, que não pode perder de vista, é a nomeação dos aprovados no concurso, né? Já faz um ano, vai fazer um ano aí que foi realizado o concurso. O governo, até o presente momento, nem homologou o concurso, não nomeou uma pessoa sequer, né? Então, essa é uma pauta muito importante, porque é uma pauta da nomeação aí do concursado contra a precarização do trabalho, né? Tipo, a situação do professor categoria O, de fato, é bastante complicada, né? E quando ele sai, é demitido, perde as aulas, aí não tem nada, assim, não tem seguro-desemprego, não tem nada, é rua, né? Então, o professor aqui em São Paulo convive muito com isso, a maioria, né? Então, óbvio que é uma situação bastante complicada e está piorando, uma vez que aumenta essa proporção, né? Hoje
já quase 60% dos professores são temporários, né? Essa é a política do governo mesmo, né? Foi do PSDB, que ficou 10 anos sem fazer concurso, como agora o Tarcísio, que tinha um concurso aberto, mas que não tem interesse nenhum em nomear, né? Passa um ano, não nomeou a ninguém. Enfim, nem fala quando vai nomear. Sim. E dando continuidade aí sobre essa questão, né, o fato dos professores ficarem tanto tempo sem greve colabora com, né, com essa precarização? Sim, com certeza, né? Com certeza, porque a partir do momento que a gente não consegue dar uma resposta enquanto categoria mais eficiente, né, o governo vai avançando. Então a gente fala, toda semana tem um novo ataque, tem a semana lá que a gente, material didático do MBL, no outro é fechamento de sala, no outro é a nova plataforma, no outro é a falta justificada, no outro é o avanço do assédio, enfim, toda semana se tem um ataque maior ou menor do governo e que a categoria, infelizmente, fica muito refém, né, não consegue dar uma resposta. E a greve, o método da greve seria um método eficiente, né, de parar as escolas, isso é levado para a comunidade que não vai, né, que vai ver que a escola está fechada, que vai criar essa reflexão, vai dar na imprensa, vai fortalecer a luta, né? Então seria muito importante construir uma greve, né? E não tem há 9 anos, né? Acho que a categoria tem uma experiência ruim do resultado da última, né? Acho que isso é um elemento que contribui para a gente estar 9 anos sem greve, mas o elemento principal é a direção do sindicato, porque de fato são 9 anos em que a direção do sindicato não quis em nenhum momento construir uma greve. Se eu perguntar para eles aqui, eles vão falar, igual falaram na RE, não, a gente quer construir greve, mas se você pegar na prática, né, e a prática é o critério da verdade, toda a intervenção que eles fazem é para impedir que se tenha greve. Então, óbvio que isso, a direção do sindicato tem sido um obstáculo para isso, né? E a gente tem que fazer esse debate, porque nós entendemos que a categoria, igual uma professora lá que pegou o microfone na Assembleia, uma professora independente que brigou lá para pegar e para poder falar na Assembleia, ela falou, enquanto a gente não conseguir passar esse obstáculo que tem sido a direção do sindicato para construir a nossa luta, a gente vai só sofrer derrota, né? Então é importante fazer esse debate não por demarcação, não porque eu não gosto do coleguinha, ou porque eu acho ele pelego, mas porque é uma política que não avança na luta da categoria, que pelo contrário, né, ajuda no desmonte, tem sido feito isso ano após ano, sistematicamente, medidas do sindicato para impedir o avanço da categoria, da luta da categoria, inclusive a resposta ao nosso ver insuficiente do sindicato à falta injustificada, para quem paralisa, tem a ver com isso, né? Tem a ver com, de fato, não dá tanto, no mínimo, não dá tanta importância da luta da categoria, de entender que isso, se consolida, tem um significado muito ruim, né? E, Danilo, né, nas eleições do ano passado, né, grupos aí que eram, né, até ontem, né, da oposição foram aí para a Chapa 1, né, com a justificativa aí de unidade para lutar contra o Tarcísio, contra a extrema-direita e tudo mais, mas ao mesmo tempo, né, unidade para lutar com aqueles que estão 9 anos sem luta, né? E o que eu vi na Assembleia, né, é o pessoal, né, de setores do pessoal, né, levando a cabo a mesma política, né, da direção do sindicato, da articulação. Como que você vê a postura dos setores ex-oposição? Não, de fato, eu acho que é um movimento que ele fica mais evidente cada vez mais de como que ele é injustificável, né? Essa mudança de lado, né? Porque começou com isso, né? Estávamos diante do governo Bolsonaro, né? Diante do governo da possibilidade do Tarcísio, do avanço da extrema-direita, que é o que eles colocavam, então por isso vamos, né? O que eles defendiam é vamos juntar todo mundo e vamos ser uma coisa só, porque agora é necessário para enfrentar a extrema-direita, né? Mas o que
cada dia fica mais demonstrado que isso daí é só da boca para fora, porque essa aliança, né, e essa adesão desse setor aí que na minha opinião, se vendeu, né, acho que a gente pode falar isso tranquilamente, né, não tem nada nem do ponto de vista de ajudar a enfrentar a extrema-direita, né, então cumpriram um papel nefasto esses setores, é lamentável mesmo, né, porque tem alguns que a gente ainda fala é linha auxiliar, né, tipo, fica ali no meio de escanteio, apoio, mas não sou a mesma coisa, mas tem outros setores ali que entraram com a mala e tudo, né, tipo, a resistência virou o lado B da articulação sindical, a gente fala aí, é os cão de guarda da Bebel, não tem outra explicação, né? Porque, de fato, a política com que faz é para esmagar e destruir a categoria. Começa, primeira coisa, né? Que eles sabem disso, esse setor sabe muito bem que essa direção da POSP, ela só está lá por fraude, né? Porque a gente lembra na época da eleição, a gente pega as atas, pega as coisas e a gente vê os nomes falsificados, as assinaturas tudo igual, isso a rodo no Estado. Então, uma eleição fraudada em que esses setores, Resistência, MEIS, Geraldinho lá, aquele Peleguinho, MEOB, essas coisas tudo aí, gente, isso daí é cúmplice de fraude contra a categoria. Acho que esse é um elemento já que, para mim, já delimita bastante coisa, porque você aceitar e fechar os olhos para fraude já é uma coisa bastante absurda, né? Agora, do ponto de vista da política, é isso, né? A gente sabe que a gente tem um sindicato, uma direção do sindicato, Guilherme, que na base é odiada pela categoria, em grande parte, odiada, né? Tanto é que a gente viu a hostilização. Quanto mais gente tem na Assembleia, mais hostil ela é à direção do sindicato, porque a categoria já enxerga ele como obstáculo, como algo que não serve, como, sabe, a Bebel que está há 30 anos lá e que não atende a categoria e que não representa de fato a categoria, né? E esse setor todo aí, né, que foi de mala e cuia aí para o setor majoritário, foi para pegar os seus carguinhos, para falar que é da executiva da POSP, para aparecer no carro de som, certo? E para aplicar a mesma política nefasta que a articulação sindical praticou nas últimas décadas, né? Então são os cães de guarda da Bebel, esse é o papel deles, né? Eles garantem o carguinho deles lá fraudado, porque eles vão fraudar as eleições, eles fraudam as eleições, então eles garantem suas cadeiras nas subsedes, garantem as suas cadeiras no executivo, e na prática atuam da mesma forma que a articulação, né? Para desmontar as lutas, para caluniar, às vezes, ativistas, né? Lembro que recentemente eles tentaram fazer uma campanha contra a oposição, falando em paralelismo sindical, porque um setor de professores estava desempregado, organizou um ato, a oposição foi. Então, bastante antidemocrático, né? Eu faço parte da subsede norte com a articulação sindical, e eu sou da executiva da subsede. Eles nunca me convidaram para uma reunião da executiva, para você ter uma noção, né? A gente ficou sabendo esse dia que eles organizaram um passeio com os professores dele para a Água de São Pedro e nem falou para a gente, assim, não tem um espaço democrático, né? E a gente vê que em cada lugar, esse setor, principalmente do PSOL, né? Mas tem o PCB aí também, tem uma outra turma aí também que não podemos esquecer, vai fazer o joguinho da Bebel ali, o joguinho de desmontar a categoria e pegar a sua benesse. Então, assim, é lamentável, né? Por isso que ficaram com aquela cara de bunda lá na Assembleia, né? Você vê essa galera aí, todo com cara de bunda, porque fazem isso, mas na hora de prestar conta, na hora de encarar a categoria, tem que ficar com cara de bunda mesmo, porque a categoria sabe que esse pessoal aí tá do lado errado, tá do lado do desmonte, né? Então, tem, às vezes, um discurso de esquerda, de luta, mas que não tá na prática lá, tá para defender burocrata e não para fazer avançar a luta da educação e da categoria. Então, acho que é um pouco isso, né? Lamentável, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que eles estão perdendo espaço, né? Podem ganhar o seu espaço lá na superestrutura, seus carguinhos na direção, mas na base estão sumindo e vão sumir, porque se for para ter a mesma política de articulação, a articulação vai ocupar esse espaço e eles vão ser só os cachorrinhos mesmo. Então acho que é isso um pouco. E Danilo, vamos aí para a última pergunta, saindo um pouco aí da rede estadual, da luta dos professores da rede estadual, mas nem tanto, né? Nós estamos acompanhando aí, né, com bastante ânimo as mobilizações da Argentina, e eu pergunto isso para você porque eu sei que, né, a CST tem uma corrente irmã, né, na Argentina, e uma dessas mobilizações contra Milei foi
né, a marcha, né, em defesa aí da educação pública, e também, né, essa semana teve a segunda paralisação geral, né, na Argentina. Né? O que essas lutas da Argentina, ao seu ver, ensinam, né, para os professores da rede estadual? Né? Como que você enxerga? É possível, né, os professores aprenderem as lições, né, dessa importante mobilização, né, contra a extrema-direita, mobilização de fato? Sim, não, com certeza, muito importante, né? A gente da CST, como eu falei no início aí, somos parte da UIT, né? Que na Argentina tem uma seção que é a esquerda socialista, o nosso partido, que é parte da frente de esquerda unidade, né? Dos trabalhadores, e estamos vendo com muito entusiasmo e com muito apoio, né? Desejando bastante apoio e tiver nosso alcance para essa luta que está acontecendo lá contra a extrema-direita, né? Acho que o mais importante é esse significado, né? A gente tem a ascensão lá na Argentina no início do ano aí desse governo da extrema-direita, né? Que causa preocupação, obviamente, alinhado aí o que é de pior no mundo, com o trumpismo, com o bolsonarismo, etc. e tal, né? E na Argentina, o que nos parece que o movimento de trabalhadores tem dado a resposta contundente que era necessária ser dada para a extrema-direita, né? Que até a gente consegue dialogar com o debate que a gente fez agora. Como se enfrentar a extrema-direita? É fazendo chapa com a Bebel, né? É apoiando as burocracias sindical que são odiadas pela categoria? Não, é na rua, é fazendo luta, é fazendo greve geral, é fazendo mobilização. Nesse sentido, eu acho que os argentinos estão mostrando o melhor caminho para a gente, né? Então, a gente está nem no meio do ano ainda, né, a menos de 6 meses de governo Milei de extrema-direita, e a gente já tem 2 poderosas greves gerais lá, né, que foram feitas. Temos uma mobilização multifundinária da educação também, que foi muito grande lá, de centenas de milhares, né, nas universidades, nas escolas. Então, eu acho que o exemplo da Argentina, né, o melhor que pode dar para a gente é esse, que estamos diante aqui em São Paulo, de um governo de extrema-direita, né, e os argentinos estão nos mostrando o caminho de como se enfrenta a extrema-direita, né, que é com luta, com greve, com mobilização. Eu entendo que o melhor exemplo, né, que se tem é esse, assim, né, de que os professores, né, só podem confiar nas suas próprias forças para lutar, né, então para a gente lutar, enfrentar Tarcísio, a gente vai precisar fortalecer a nossa luta, não tem outro caminho, né, então por isso que na Assembleia do dia 26 nós defendemos a greve, por isso que estamos trabalhando porque no dia 24 a gente possa ter um novo ambiente construir, para que se possa construir uma greve. Se não for uma greve, se não tiver condições de ser uma greve, mas que seja algo que avance na luta da categoria, né? Que avance na mobilização, que ajude mais professores a aderirem, a fortalecer, porque é só isso que vai derrubar, né? Eu acho que o exemplo que a gente tem hoje da escola Solimeu é um pequeno exemplo, bem embrionário, em uma escola, mas é o caminho. Então, as gestões vêm, é fechamento de sala, vai fechar, você não tem que falar nada, reprime aluno, coação, tudo que você imaginar, chama a polícia, coloca a arma na cara de aluno, persegue alunos policiais, faz uma repressão brutal, mas a luta deles já derrubou o diretor da escola. Né? Se tudo der certo, vai reverter o fechamento de sala. Eu acho que esse é o exemplo da Argentina, é o exemplo do Solimeu, é a luta, né, e confiar na força da categoria, né, que é só isso que vai permitir a gente dar um passo à frente, avançar ou pelo menos barrar os ataques, né, acho que é isso. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Danilo, né, pela participação. Aí gostei, né, bastante aí da conversa, do nosso papo, né? E, né, falta reforçar aqui que o único problema do Danilo é que ele é corintiano, mas isso aí a gente releva. E dizer que o Mesa de Debates vai estar acompanhando, né, conversando aí com os professores, né, com as correntes, né, para poder, né, contribuir, né, nessa importante luta da rede estadual.
Então, né, passo a palavra aí para o Danilo fazer suas considerações finais. É isso, Guilherme. Corintiano, mas não tô querendo muito falar sobre isso ultimamente, aí tá complicado, né? Tá complicado. Mas é isso aí, primeiro, obrigado de novo pelo espaço. Eu acompanho sempre aí, sempre tô fuçando aí no canal aí do Mesa de Debates, vendo alguns vídeos aí e tal, bastante interessante. Gosto muito do trabalho que vocês fazem, acompanho sempre. Contem conosco, e é isso, né? A gente segue na luta, a gente aqui na escola, vocês aí também acompanhando a gente, bem importante mesmo. Então, agradecer mesmo, mandar um salve aí para todo mundo. Valeu, gente. Valeu, Mesa de Debates. Parabéns. Então é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo aí ao Danilo, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando até aqui. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos aí no Facebook, TikTok, Instagram e agora também no Quai. E, né, e finalizando aqui o chamado, quem puder aí fazer a sua colaboração, ajuda as vítimas aí do Rio Grande do Sul, que estão, né, sofreu aí né, não diria uma tragédia, mas aí vítima aí né, do efeito que o capitalismo tem, né, no meio ambiente, faça aí a sua colaboração, que é de grande ajuda. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. A programação de hoje se encerra por aqui e fui.